Oi, gente, tudo bem? Aqui é Thalita, do Conversas Literárias, e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. O que é interessante desse livro é porque ele explica pra gente por que em determinados momentos da nossa vida a gente chega e fala assim, olha, não consegui o que eu queria. Não, os projetos que eu imaginei que eu conseguiria realizar não foram realizados. Eu não tenho aquilo que eu achei que teria com essa idade que eu estou agora. Não deu certo. E aí fica uma sensação de frustração, porque na maior parte das vezes a gente não consegue identificar a causa desses insucessos. A gente não consegue entender por que a gente agiu de determinadas maneiras que contribuíram para que eu não alcançasse o que eu queria. Porque na verdade é isso. Na maior parte das vezes, o que não acontece na nossa vida, os projetos não executados, eles são em função de atitudes que nós tomamos, de atitudes que nos levaram para caminhos contrários àquilo que a gente queria de maneira consciente. Estranho isso, né? A gente às vezes toma decisões que nos levam para caminhos contrários do que a gente fala que quer. E esse livro, ele vai no sentido justamente de explicar isso pra gente. Por que a gente toma essas decisões? Por que a gente tem essas atitudes que no final das contas parece que ao invés de levar a gente para um caminho de sucesso pessoal, profissional, nos levam para um outro caminho que não é o que a gente quer. Então hoje a gente vai dar continuidade na leitura do capítulo, a gente ainda está no capítulo 1. Para quem quiser acompanhar, aí a gente está na página 16. E aí hoje a gente vai dar continuidade, ver o que esse livro traz para a gente. Uma visão a partir de cada mindset. Para ter uma melhor visão do funcionamento dos dois mindsets, imagine da forma mais vívida possível que você é um jovem num dia realmente ruim. Certo dia você está numa aula muito importante para você, da qual gosta muito. O professor entrega aos alunos as provas de meio do semestre corrigidas. Sua nota foi 5. Você fica muito decepcionado. Naquela tarde, ao voltar para casa, descobre que seu carro foi multado por estacionamento em local proibido. Completamente frustrado, você telefona para seu melhor amigo para compartilhar tudo o que lhe aconteceu, mas ele não lhe dá muita atenção. O que você pensaria? O que sentiria? O que faria? As pessoas que adotam um mindset fixo me responderam assim: eu me sentiria rejeitado, sou um fracasso total, sou um idiota, sou um perdedor, me sentiria inútil e tolo. Todos os outros são melhores do que eu. Sou um lixo. Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu com uma medida direta de sua competência e de seu valor. Eis o que pensariam sobre suas vidas. Minha vida é lamentável. Não tenho vida. Alguém lá em cima não gosta de mim. Todos estão contra mim. Alguém quer acabar comigo. Ninguém gosta de mim. Todos me odeiam. A vida é injusta e todos os esforços são inúteis. A vida é um horror. Sou um idiota. Nada de bom me acontece. Sou a pessoa mais sem sorte do mundo. Quem é que nunca repetiu alguma dessas frases, né, gente? Assim, quando a gente tem assim esse dia difícil que parece que tá tudo dando errado, a gente às vezes cai nessa armadilha, né? Mas que droga, eu não consigo fazer nada direito, comigo não tem jeito, né? Então vamos ver. Perdão, mas houve morte e destruição? Ou simplesmente uma nota baixa, uma multa e um telefonema desagradável? Vocês perceberam o que ele fez agora? Ele deu a dimensão correta ao que aconteceu. Então vamos repetir essa parte aqui porque ela é importante. Perdão, mas houve morte e destruição ou simplesmente uma nota baixa, uma multa e um telefonema desagradável? Então, na crise, né,
a gente tem que procurar fazer esse exercício, assim, peraí, respira, a gente já falou sobre isso, né? Vamos dar a dimensão correta ao que está acontecendo? Tudo bem, não é bom tirar uma nota ruim na prova ou levar uma multa, mas isso realmente tem essa dimensão que a gente está dando? Serão essas apenas pessoas com baixa autoestima? Ou serão pessimistas de carteirinha? Não. Quando não estão lidando com fracasso, sentem-se tão valiosas e otimistas e inteligentes e atraentes quanto as que adotam o mindset de crescimento. Então, de que maneira lidam com o fracasso? Eu não me preocuparia em perder tempo me esforçando para fazer bem qualquer coisa. Em outras palavras, não deixarei que ninguém me avalie novamente. Não farei nada, ficarei na cama, vou encher a cara, vou comer, vou dar uma bronca em alguém se tiver oportunidade, vou comer chocolate, vou ouvir música e ficar de cara feia, vou entrar no armário e ficar lá dentro. Vou arranjar uma briga com alguém, vou chorar, vou quebrar alguma coisa, que mais posso fazer? Então, essa é a reação dessas pessoas de mindset fixo, né? Então, o que acontece com elas? Quando algo que não se encaixa dentro do que ela esperava acontece, ela cria essa situação de crise, ela aumenta a crise, ela potencializa a crise, né? Ao invés dela olhar para o evento como ele é, com a dimensão que ele tem, ela potencializa esse evento e aí começa, né, essa enxurrada dessas frases, né? Eu não me preocuparia em perder tempo, eu não vou fazer mais nada, eu vou encher a cara, eu vou comer todos os chocolates, né? E aí ela vai nesse crescente. Que mais posso fazer? Vejam, quando elaborei aquela situação hipotética, determinei que a nota fosse 5 e não 2. Que a prova fosse do meio do semestre e não a final. Que fosse uma multa e não um acidente. O amigo do protagonista não lhe deu muita atenção, mas não o rejeitou completamente. Nada do que aconteceu era catastrófico ou irreversível. Mesmo assim, a partir dessa matéria-prima, o mindset fixo criou o sentimento de completo fracasso e paralisia. Então, a pessoa que tem esse mindset fixo, ela não consegue olhar para a situação como a situação é, com a dimensão que a situação tem. Então, ela já olha e ela já potencializa o problema. E aí ela vai criando mais problemas ainda, porque aí, como uma coisa não deu certo, ela briga com alguém, ela come o triplo do chocolate, aí ela já acha que porque ela comeu chocolate, ela já engordou mais, aí ela se sente mais feia, então vai criando uma bola de neve. Quando propus a mesma situação às pessoas de mindset de crescimento, eis o que responderam. Preciso me esforçar mais na matéria e ser mais cuidadoso quando estacionar o carro. E imagino que meu amigo tenha tido um dia difícil. A nota 5 mostra que devo me dedicar muito mais às aulas, mas mais ainda tenho o resto do semestre para melhorar a média. Houve muitas outras pessoas como essas, mas acho que você já entendeu como essas pessoas enfrentariam o fracasso. Diretamente. Eu começaria a pensar em estudar com mais empenho ou estudar de maneira diferente para a próxima prova da matéria. Pagaria a multa e esclareceria as coisas com meu amigo na próxima vez em que nos falássemos. Então é interessante isso, né? Essa postura do mindset de crescimento, ele permite que além de olhar para o problema como ele é, com o tamanho exato que ele tem e não aumentando o problema, ele não cria outros, porque a pessoa de mindset fixo, além dela não conseguir olhar para o problema do tamanho que ele é, ela ainda cria outros com as reações dela, né, desproporcionais ao problema. Agora, quem tem o mindset de crescimento, como que ele enxerga, talvez ali, um fracasso provisório, um problema do meio do caminho, o que ele faz? Ele olha para o problema com o tamanho que ele tem. Peraí, tirei uma nota 5. Não é o fim do mundo. Eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar de uma maneira diferente, mas eu tenho tempo para recuperar e eu posso recuperar.
Bom, já levei a multa, o que, que eu posso fazer agora? O problema eu já tenho, agora eu vou resolver, eu vou ver uma forma de pagar essa multa. E da próxima vez tentar ser um pouco mais atento ao lugar que eu estaciono, eu já aprendi com isso. E meu amigo também naquela situação, ele também poderia estar com problema, e ele não tinha como me ouvir naquele momento. Então essa é a grande diferença do mindset fixo e do mindset de crescimento. O mindset fixo, ele só enxerga o problema e ele fica em cima do problema, sem conseguir olhar para soluções. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela olha para as soluções, ela não olha somente para o problema. Ela sabe que o problema existe e a partir daí ela cresce a partir do problema, com o problema. Qualquer que fosse seu mindset, você ficaria chateado. Quem não ficaria? Notas baixas, multas ou desinteresse da parte de um amigo ou pessoa querida não são coisas agradáveis. Ninguém esfregaria as mãos de satisfação. Lógico que não, né, gente? A gente não comemora um dia ruim. Ah, que bom que deu tudo errado, né? Não funciona assim. Mas é também o não perder a visão do problema como ele é. Pessoas com mindset de crescimento não se rotularam, nem se desesperaram. Embora se sentissem aflitas, estavam dispostas a assumir os riscos, enfrentar os desafios e continuar a se esforçar. É aquele bom e velho ditado, não fazer tempestade em copo d'água. Peraí, se tá difícil nesse momento, se distancia um pouco do problema e daqui a pouco você volta e tenta resolver. Essa é uma ótima estratégia. Porque enquanto você tá naquela roda, naquela bola, né? Bola de neve que vai aumentando, há um problema atrás outro. Eu fui mal na prova porque eu sou burra porque eu não consigo fazer as coisas. E uma coisa vai puxando a outra. Então para. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa situação dessa é para. Para com essa linha de raciocínio. Respira, para e vamos agora olhar só para o problema, para o tamanho que ele tem, né? Não para o seu desespero, porque esse não está ajudando em nada, né? Aí ele começa um outro tópico aqui que começa, mas então, qual é a novidade? Essa é uma ideia nova. Há muitos ditados que mostram a importância do risco e o poder da persistência, como quem não arrisca, não petisca. Se não der certo da primeira vez, tente uma segunda e uma terceira. Ou, Roma não foi feita em um só dia. Aliás, fiquei encantada ao saber que os italianos usam a mesma expressão. O que verdadeiramente surpreende é que as pessoas de mindset fixo não concordariam com isso. Para elas, os ditados seriam: se eu não arriscar, não perderei. Se não der certo da primeira, é porque provavelmente não tem competência. Se Roma não foi feita em um só dia, provavelmente foi porque não poderia ser feita em menos tempo. Em outras palavras, risco e esforço são duas coisas capazes de revelar suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. Com efeito, é espantoso verificar até que ponto as pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço, né? Então, essas pessoas quem tem um mindset fixo, ela pensa assim, se eu errei uma vez, eu vou errar 2, 3, 4. Ela não consegue entender que a vida é um processo. E que à medida que a gente vai, talvez até errando, né, a gente vai aprendendo e que é possível nas próximas vezes a gente estar cada vez melhor. Quem é que nunca olhou para trás e nunca pensou assim? Eu penso isso, nossa, eu tô bem melhor do que quando eu tinha 20 anos. Eu prefiro ser a Thalita de hoje, de 46 anos, do que ser a Thalita de 20. Eu tô muito melhor. Quer dizer, a vida é esse processo contínuo de melhoras. Né? A gente não pode entender que os fracassos são para tirar da gente, muito pelo contrário. Os fracassos devem ser entendidos como escolas em que a gente foi matriculado para aprender. O que também constitui novidade é que as ideias das pessoas a respeito de risco e esforço derivam de seus mindsets mais básicos. Não se trata somente
somente do fato de que algumas pessoas são capazes de reconhecer o valor de desafiar a si mesmos e a importância do esforço. Nossa pesquisa demonstrou que isso deriva diretamente do mindset de crescimento. Quando ensinamos a alguém esse mindset, cujo ponto focal é o desenvolvimento, as ideias sobre desafio e esforço vêm em seguida. Da mesma forma, não se trata somente de que para algumas pessoas o desafio e o esforço podem não ser agradáveis. Quando temporariamente colocamos alguém no mindset fixo, que se concentra nas características permanentes, essa pessoa rapidamente passa a temer o desafio e desvalorizar o esforço. Então, assim, o mindset fixo, o que ele tira da pessoa? Ele tira dela a oportunidade de enxergar saída. Tem uma história que eu acho que cabe aqui, a gente pode dar uma pausinha aqui no livro, que eu lembrei, eu acho que vocês já devem ter escutado essa historinha. Ela é muito interessante e cabe aqui dentro. Ela conta a história de um senhor que ele tinha cavalos e ele criava cavalos e um desses cavalos caiu num buraco. Um buraco muito fundo, e aí ele chamou pessoas para ajudar ele a retirar o cavalo lá de dentro, só que como o buraco era muito fundo, não tinha como tirar o cavalo lá de dentro. Era caso perdido. Então, o que alguma pessoa ali perto dele falou assim, não tem jeito, enterra esse cavalo de uma vez. Joga a terra, ele vai acabar morrendo e pronto, a gente resolve esse problema. E eles começaram a jogar terra para enterrar o cavalo. Só que o que o cavalo fez? À medida que a terra ia caindo no lombo dele, ele se sacudia e socava a terra. Mais uma pá de terra, mais uma sacudida e ele socava a pá de terra. À medida que eles foram jogando a terra, ela caía no lombo dele, ele se sacudia, jogava a terra no chão e socava, e ele foi subindo até que ele chegou na superfície. É lógico que é uma história, né, gente? É um conto, é uma fábula. Mas ela serve pra gente, não serve? E esse é o mindset de crescimento. Numa situação em que parece que não há saída, não há solução, tem sim, tem solução. E a solução às vezes está ali muito próxima da gente, que às vezes a gente não enxerga, na maior parte das vezes a gente não enxerga, porque a gente permitiu entrar no mindset fixo. Olha, acabou, não dá pra mim, eu não consigo fazer mais do que isso. E aí realmente o seu cérebro se fecha para qualquer solução que poderia aparecer se você tivesse adquirido um mindset de crescimento. Eu vou ler mais um pedacinho e aí a gente interrompe e aí a gente dá continuidade no próximo domingo. Vemos com frequência livros com títulos como Os 10 Segredos das Pessoas Mais Bem-Sucedidas do Mundo, lotando a prateleira das livrarias. E esses livros podem fornecer muitas dicas úteis, mas em geral nada mais são do que uma lista de conselhos sem relação uns com os outros. Assuma mais riscos ou acredite em você. Você passa a admirar as pessoas capazes de fazer isso, mas nunca fica claro de que forma essas coisas se interrelacionam ou como você poderia alcançar esse caminho. Assim, você se sente inspirado durante alguns dias, mas basicamente as pessoas mais bem-sucedidas do mundo conservam seus segredos bem guardados. Ao contrário disso, à medida que você começa a compreender os mindset fixo e de crescimento, passa a ver exatamente como uma coisa leva a outra, como a crença de que suas qualidades são imutáveis gera diferentes pensamentos e atos, e como a crença de que suas habilidades são suscetíveis de serem cultivadas gera diferentes pensamentos e hábitos. Guiando-o por um caminho completamente distinto. É o que nós, psicólogos, chamamos de uma experiência de descoberta. Não apenas vi isso em minha pesquisa, quando ensinamos a alguém um novo mindset, mas recebo a toda hora cartas de pessoas que leram minhas obras. Essas pessoas reconhecem a si mesmas. Ao ler seu artigo, literalmente me vi repetindo: isso sou eu, isso sou eu. Percebem as conexões. Seu artigo me entusiasmou. Senti que havia descoberto o segredo do universo.
Então, o que, que ela está dizendo aqui, né? Que a grande questão hoje que limita a nossa vida é a forma como a gente se coloca diante dos desafios e diante dos problemas. Eu vou fazer uma proposta para vocês que durante aí a semana, a gente sabe que os problemas surgem, né? Que os imprevistos acontecem. Se acontecer algo na vida de vocês que era imprevisto, o que, que eu vou pedir para vocês? Olhem para o problema com a dimensão que ele tem e imediatamente, ao invés de entrar em pânico porque aquilo aconteceu, imediatamente tenham um pensamento assim: o que, que eu posso fazer? Qual deve ser minha postura agora para que eu consiga resolver essa situação de imediato? Tentem fazer isso. Vamos começar a treinar a nossa capacidade de não só olhar para o problema, mas começar a olhar para a solução. Uma coisa que eu falei com vocês é, quando um problema acontece, o problema a gente já tem. O que a gente precisa buscar é a solução. Então, a gente não precisa ficar rodando em volta do problema. A gente precisa buscar a solução. Então, eu vou sugerir essa semana que vocês façam esse exercício. Quando um problema acontecer, olhem para ele com a dimensão que ele tem e imediatamente façam essa pergunta: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para sair dessa situação? E o que essa situação está me ensinando? Façam esse exercício essa semana e eu tenho certeza que vocês vão perceber que como essa postura melhora a vida de vocês. Gente, obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado e que o nosso estudo tenha sido útil. Nós paramos na página 19. Semana que vem a gente dá continuidade a esse livro e eu acho que ele vai nos ajudar muito. Sempre lembrando que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. E eu peço, se vocês gostaram do vídeo, se ele foi útil, curtem e compartilhem. Gente, obrigado, bom domingo e até semana que vem.